Se vive, não se entende. Fé. Quem tem Deus logo atende. Fé. Não importa o tempo, pra bênção chegar, tem que ter fé. Que ultrapassa os limites e transpõe os montes a duvidar. É a coragem que se ganha pra lutar e pra vencer. Basta pedir e receberá. A fé que não pode abalar, creia agora, não desista, pois as promessas Deus cumprirá. Seja firme, constante, pois a vitória é certa para quem em Deus tem fé. Olá pessoal, bom dia, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez no programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda paralela, garagem São Francisco, é a nossa melhor referência. Você passa do trevo da BR-040, você vai entrar à primeira à esquerda, aí você vai seguir o fluxo, subiu a segunda, à sua esquerda, você vai estar lá conosco. E hoje, o último elo da campanha Minha Família no Altar de Deus. Amém? E nós vamos estar nos preparando para esse final de ano, né? Se Deus quiser, no nome de Jesus, porque daqui a 2 semanas já é dezembro, e nós vamos estar dentro das sextas-feiras, né? De dezembro, nas 4 sextas-feiras de dezembro, apresentando o nosso projeto de vida 2021 ao Senhor e também nos preparando para os nossos 12 dias que serão maravilhosos para a glória de Deus. E nós vamos disponibilizar para você, o material do projeto de vida, né, 2021. Nós vamos disponibilizar esse material para você, ok? Então você que talvez não esteja longe de nós, né? Esteja um pouco afastado de nós, né? Algum lugar, algum distante de nós. Talvez você não possa estar nessas sextas-feiras de dezembro e nas quartas-feiras de dezembro, para a tarde, às 3 horas, ou nos nossos 12 dias, que começam no dia 1º de janeiro, às 6h30 da tarde até às 7h30, e de 8 às 9, 1 hora de culto de 6h30 às 7h30, e depois de 8 às 9 horas, 1 hora, vai ser bem bacana, bem legal. A gente sabe que será um pouco assim acelerado, né? Mas nós temos que entender, por causa do volume de pessoas, não vamos deixar de fazer os nossos 12 dias. Graças a Deus nós temos a liberdade, né? Através de projeto de lei, graças a Deus, projeto de lei dos nossos vereadores cristãos na Câmara, né? O Militão, o Obama, o pastor André Mariano. Então, me perdoe citar o nome deles. Os cito sem nenhuma intenção, mas apenas reconhecendo o trabalho deles. Nós somos a igreja hoje é um serviço essencial, como a padaria, como o açougue, como o mercado, não comparando, né, de forma alguma, mas sendo um serviço essencial. De que forma esse serviço essencial é realizado? De forma da palavra, do assistencialismo, né, da pessoa que está necessitada, e nós fazermos alguma coisa para essa pessoa necessitada, para essa pessoa que está precisando de alguma coisa. A igreja está ali não apenas para poder ministrar uma palavra
de conforto, de orientação, de direção, de destino, como nós aprendemos com o pastor Denardi, mas também de uma certa forma, me desculpe, também de uma certa forma nós podermos dar algum tipo de assistência para alguém. Eu gostaria de pedir isso a você, esse favor a você. Nós temos um Natal, né, de brinquedos, nós estamos recolhendo brinquedos. Você pode colocar, eu sei que é cedo, né? Natal é daqui a alguns meses, daqui mais ou menos uns 30 dias, mas você já pode levar um carrinho, uma bola, uma boneca, algum brinquedo didático, um quebra-cabeça, coisas didáticas também, né? Apesar de nós estarmos num mundo eletrônico, né? Onde a eletrônica, onde a mídia tem tomado conta, mas leva um quebra-cabeça, um joguinho, alguma coisa, né, de palheta, enfim, para poder a gente dar para alguém e despertar, né, o aprendizado cognitivo das pessoas, das crianças. Isso ajuda muito aos pais interagirem com os filhos, brincando de quebra-cabeça, brincando de um dominózinho, né? Existem dominós cristãos do esmilinguido, né? Então você pode dar esses tipos de brincadeira. Talvez você fale assim, poxa, o que eu vou dar? Às vezes um dominózinho, né, de figurinha. Outro dia, me desculpe a minha colocação, isso é para reforçar, te dar uma criatividade, ser criativo. No final de semana eu estava brincando com a minha sobrinha de dominó, com as figurinhas do esmilinguido. Olha que coisa bacana, olha só. Sentou eu, ela, minha mãe, nós três ali, assentados brincando de dominó. Talvez eu seja o pastor Fernando, que não, mas eu sou assim, filho. Eu sou assim, não tem nada não, eu tô ali brincando. Eu sou uma pessoa muito, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito normal, muito tranquila, né? O que eu sou no altar, na igreja, eu sou dentro da minha casa, eu sou dentro da minha família, graças a Deus por isso. Me perdoe o que eu vou falar aqui agora, me desculpe, mas eu não troco de capa, não tenho essas coisas. O que eu sou no altar, eu sou na minha família, aonde eu sou a mesma coisa. Graças a Deus. Eu estava brincando com a minha sobrinha, de dominózinho. Aí é uma competição danada. Mas é legal, é bacana. Então você pode comprar dominózinho para poder brincar. Nos ajude a fazer um Natal feliz de uma criança. E também de cesta básica. Às vezes você tem 1 litro de óleo, um pacote de macarrão, um pacote de 250 gramas de café, 2 quilos de açúcar. Não precisa, às vezes, eu queria dar 5 quilos, às vezes você não pode dar 5 quilos de açúcar, dá um pacote de 2 de açúcar. Ou eu queria dar um pacote de 5 quilos de arroz. Às vezes não tem condições de dar o pacote de 5 quilos de arroz, dá o de 2 quilos, né? Então nos ajude, porque na semana agora, em dezembro, nós vamos fazer uma atividade de cunho social e evangelístico. Numa quarta-feira à tarde, eu te convido, né, a estar na quarta-feira após a Santa Ceia, eu te convido a estar na igreja para você participar de um momento muito legal, onde a gente alcança 10 pessoas com 10 cestas básicas. E é para isso que nós estamos te pedindo essa ajuda para montarmos as nossas cestas e nós entregarmos essas pessoas antes do Natal, para de alguma forma nós ajudarmos e abençoarmos. Viu por que a igreja é importante? Graças a Deus, porque a igreja é considerada um serviço essencial, não apenas por causa do evangelho, mas por causa das pessoas que às vezes estão com alguma necessidade, e a gente consegue, na medida do possível, com muito esforço, a verdade é essa, suprir, mas graças a Deus que a gente consegue suprir para a glória de Deus, tá bom? Maravilha! Glória a Deus, aleluia! Olha que final de ano bacana que nós vamos ter aí, né? Santa Ceia, última Santa Ceia. Nós estamos nos organizando para o culto da virada. Vamos conversar com os nossos líderes, né? Tomar o conselho com eles, com o conselho. E tem muitas coisas bacanas aí para acontecer, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Maravilha! Programa Encontro com a Palavra. Graças a Deus estamos mais uma vez, né, juntos. Hoje, dia 20 de novembro de 2020. 2020, dia 20 de novembro de 2020. Meu Deus do céu.
entendeu? Misericórdia, aleluia. Bom, nós estamos falando sobre uma série chamada Esperança. Semana que vem nós vamos terminar ela, mas nós paramos, nós estamos, vamos dizer assim, garimpando a esperança na salvação, né? Vivemos um mundo sem esperança, um mundo assustado, um mundo apavorado, um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de dificuldades, cheio de luta. E a gente tem que ter nossa esperança no Senhor, mas a nossa esperança na justiça, em Cristo, em Deus. Como guardar a nossa esperança, desenvolver a nossa esperança, nós falamos. E nós paramos dentro da salvação, porque é algo muito importante, interessante. Porque a salvação, ela traz um momento, traz benefícios preciosos para nós. E nós, quarta-feira, nós falamos das 7 doutrinas da salvação. Você pega o estudo da salvação e você vai encontrar dentro dela mais 7 doutrinas, 7 explicações da salvação. Agora, falando sobre, ainda dentro do tema da salvação, nós queremos compartilhar com você dos aspectos vitais e legais da salvação. Olha que coisa bacana, aspectos vitais e legais da salvação. Porque mesmo que nós tenhamos uma visão espiritual, Deus trabalha na sua lei, né? Ele trouxe a sua lei. Moisés trouxe os 10 mandamentos, os 5 primeiros mandamentos voltados para Deus, o nosso culto, nossa devoção, nosso louvor, a nossa vida com Deus. E os outros 5 mandamentos, completando os 10, fala do próximo, né? Nossa convivência com o próximo, a nossa convivência com as outras pessoas, a nossa vida social, a minha vida social, a minha vida de obrigações sociais, com o meu próximo, com a sociedade. E aí você tem essa lei. A morte de Jesus foi por causa da lei. Era necessário um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem nada de ruim, comprometedor, para que morresse para os nossos pecados. Todo ano tinha uma festa em Jerusalém, aliás, tem até hoje, e a palavra de Deus nos ensina, né, como que os judeus, né, o povo ia para lá, sacrificava seu cordeiro para poder remir o pecado do povo, e o sangue era aspargido, né, jogado em cima das pessoas. Então as pessoas iam com a vestimenta branca, olha que coisa bacana, para que aquela vestimenta branca fosse salpicada do sangue, e ali, de uma forma legal, seus pecados estavam sendo perdoados. Então, por que vitais e legais? Porque a salvação, ela, apesar de ser algo espiritual, ela tem um cunho da lei. Então, a salvação envolve esses aspectos. O aspecto legal da salvação resulta naquilo que Cristo faz pelo crente, aquilo que Jesus faz pelo crente. O aspecto vital da salvação é o que Cristo resulta, o que Cristo faz, né? Então vamos lá. Me perdoe que eu me perdi aqui, me desculpe, eu me perdi aqui, vamos lá. É um material muito, muito legal, acabei me perdendo aqui, me desculpe. Então vamos lá. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui do louvor. A salvação envolve esses 2 aspectos legais e vitais. O aspecto legal da salvação resulta do que Cristo faz pelo crente. O aspecto vital da salvação resulta do que Cristo faz no crente. Então ele faz pelo crente e faz no crente, na vida do crente. Ele faz pelo crente em relação à salvação, à vida eterna, diante de Deus, mas ele faz também no crente, na vida do crente. A morte sacrificial de Cristo tornou possível ao pecador ter uma relação judicial apropriada com Deus.
Porque Jesus tomou de uma forma legal o lugar do homem. O homem pecou. Então o homem tem que ser julgado. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então ele para sair, ele precisa de um advogado. Jesus se torna o advogado dessa pessoa. Ele se torna o advogado dele. E ao mesmo tempo que é advogado, ele assume o lugar dele. Então, por exemplo, quando Deus olha para nós, ele olha para Cristo, o sacrifício de Cristo. Quando nós o aceitamos, quando nós nos entregamos para ele, quando nós aceitamos essa salvação. Então nós somos protegidos de uma forma legal diante de Deus pela salvação que Cristo nos trouxe e nós aceitamos. Então ele faz por nós e faz em nós. O seu poder habitando no crente torna possível uma relação vital apropriada com Deus. O que Cristo fez pelo crente é externo, objetivo, posicional. O que Cristo faz no crente interior é subjetivo, é pessoal. O aspecto legal da salvação está relacionado com a pena do pecado, como nós falamos. O salário do pecado é a morte. O aspecto vital com o poder do pecado, que gerou a morte. Então, se o meu relacionamento legal que Cristo fez em mim em relação ao pecado é a morte, mas o aspecto vital é a sair do pecado, é o que ele faz dentro da gente, de uma forma interna e subjetiva. Cada um é cada um. Então é muito importante que a gente saiba entender a necessidade de uma obra interna do pecado em nós, aliás, da salvação em nós, dessa salvação vital em nós. O aspecto legal da salvação diz respeito à morte sacrificial de Cristo e à justificação pela fé. O livro de Romanos trabalha muito sobre isso, fala muito sobre isso. O aspecto vital da salvação envolve a obra de Cristo através do Espírito Santo e a transformação interior do homem. Então, para você ter uma ideia legal, a morte vital de Cristo, a respeito da morte sacrificial de Cristo e a sua justificação pela fé, que ele fez por nós. Aliás, a forma legal. E a forma salvação vital? É o aspecto da obra de Cristo através do Espírito Santo em nós. Por isso que são aspectos vitais e legais. Muitos teólogos negam o aspecto legal de salvação. Então a gente tem que ter um entendimento. Eles são como os dois lados de uma moeda, duas metades de um todo. Um sem o outro está incompleto. Por exemplo, só a salvação legal, mas é a salvação da transformação. Então eu aceitei Jesus só por forma legal, mas é a minha transformação. Não há como ser salvo sem mudança. Mas é difícil mudar, por isso que o Espírito Santo atua. Nossa, é difícil a mudança da minha vida. Eu tenho os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas vontades, os meus sonhos, uma galeria de coisas. Mas como é que eu vou mudar? Aí vem a ação do Espírito Santo. Foi o que Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos foi lá atrás de uma salvação legal. És mestre, és rabino, és senhor. Então, ele vai, por ser um homem da lei, ele vai a Jesus de uma forma só legal. Jesus falou assim, olha, você vem de uma forma legal, ou seja, para a remissão dos seus pecados, para perdão dos seus pecados diante de Deus, porque essa dívida eu vou pagar, mas é necessário você nascer de novo. A forma vital da salvação, a transformação, As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Em Atos, a palavra fala
que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Então ele fala assim, ó, existia um tempo que você não conhecia, existia um tempo que você não sabia, existia um tempo que você não conhecia. Então eu não vou levar em consideração esse tempo, mas agora és conhecedor, agora és sabedor. Olha só que coisa interessante. Então, enquanto nós éramos ignorantes, Deus não levava em consideração. Mas nós não somos mais ignorantes. Nós não andamos na trevas, que quer dizer trevas, quer dizer ignorância. Nós andamos na luz. Davi diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em João 8,32 ele repete isso, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, terás luz e a luz encaminhará. A luz vai mostrar as coisas para você. Então, quando nós estávamos no nosso tempo da ignorância, Deus não levou em consideração, mas agora nós conhecemos. E o conhecimento não pode ficar apenas na parte legal. Eu conheço. Mas até o diabo conhece. Até o diabo conhece. Se o livro de João, capítulo 1, versículo 1 fala, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Então a palavra estava com Deus. A palavra era Deus e a palavra se tornou a forma humana, a forma de Jesus para poder pregar para o homem. Então o diabo sabe quem é Jesus, conhece todas essas coisas. Ele estava lá um dia. Ele estava lá um dia. Ele viu tudo sendo formado, sendo criado. Ele viu a terra original com os grandes animais, grandes estruturas. Ele viu tudo que Deus criou. Aí quando ele vem e destrói tudo aquilo que Deus criou. Porque Deus o precipita do céu por causa do orgulho, porque queria ser mais do que Deus, conhecer mais do que Deus, entender mais do que Deus, a mandar mais do que Deus, fazer mais do que Deus. Então ele é precipitado dos céus e diz a palavra de Deus que com a sua cauda, ele não era um animal. Alguns teólogos dizem que essa cauda, que ele não era um dragão, não era um animal, ele era um ser de luz criado por Deus, um anjo de luz. Então, quando ele precipitado do céu, conforme diz a palavra de Deus, ele traz a terça parte dos anjos. E a cauda, alguns teólogos dizem que é influência. Por isso que ele não arrasta Eva até a árvore aonde estava o fruto que ela não podia comer. De todo fruto você pode comer, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come. Ele não arrasta Eva até a árvore. Ele influencia Eva e Eva vai até a árvore, influenciada, ela dá de comer ao marido e aí ficaram influenciados por toda uma condição pecaminosa. Interessante, né? Então não é apenas uma forma legal, olha, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas a forma vital é onde o Espírito Santo opera, é a mais difícil. Porque existe uma natureza carnal e recebe uma natureza espiritual. Às vezes nós até compreendemos e temos que compreender algumas falhas, alguns erros, alguns defeitos. Por quê? Nós somos conscientes. Vamos parar de pregar transformação? Não. Mas temos que ter também paciência, porque é algo subjetivo e pessoal, é algo que Deus faz no interior do crente, como nós acabamos de ler. O que Cristo fez pelo crente é externo. Aquilo que Cristo faz no crente é interno, é subjetivo. Né? Aliás, é objetivo, o que Cristo faz pelo crente é objetivo e posicional. Aquilo que Cristo faz no crente é interno e subjetivo. Cada um vai entender
vai desenvolver e a gente tem que ter paciência. Mas sempre buscar a transformação, sempre buscar a mudança, sempre buscar não só a salvação posicional, mas a salvação, não só a salvação legal, mas a salvação também vital, né? Então a relação legal do crente com Deus deve preceder sua relação vital. Alguém precisa estar em Cristo antes que Cristo possa estar nele. A justificação deve vir antes da transformação. Então, primeiro eu preciso estar em Cristo para que as coisas aconteçam de uma forma abençoada na minha vida, no meu caminho. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa parte dos aspectos legais e vitais da salvação em Cristo Jesus. Caso você tenha alguma dúvida, entre lá no Message e deixe uma mensagem lá, me dá um toque, alguma coisa. Olha, tem uma mensagem aí na página, gostaria que você pudesse me esclarecer um pouco melhor sobre isso, tal, passar alguns versículos sobre isso, enfim. A gente acaba compartilhando com você. Temos a parte tecnológica, mas existe sempre os nossos recursos. Lá no YouTube também você pode colocar, né, as suas perguntas, suas colocações, e a gente vai lá e responde de uma forma legal. Amém? Preposições redentoras. Preposições redentoras. Preposições são as palavras que denotam relacionamentos. Preposições são palavras que mostram o relacionamento, que falam de relacionamento. No estudo da salvação, as preposições descrevem, né, uma relação redentora entre o crente e Deus através de Cristo. Então, quando nós estudamos salvação, essas palavras, essas preposições, é a relação redentora entre os crentes e Deus. A conversão pode ser resumida pela frase preposicional em Cristo. Olha o que está escrito em Gálatas 3:27. Vamos lá em Gálatas 3:27? Deixa eu pegar aqui. Opa. Deixa eu pegar aqui Gálatas 3:27, vamos lá? Para nós lermos juntos aqui. Gálatas 3:27. Eita. 3:27 diz assim a palavra do nosso Deus. Gálatas 3:27 diz assim. Eu vou ler o 26 até o 29, ok? 26 ao 29 diz assim. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Opa! Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Olha só, uma posição, uma salvação legal, fostes batizados em Cristo, salvação vital, revestivos de Cristo, se vistam de Cristo. Ou seja, como assim se vestir de Cristo? Não é o se vestir da roupa, né? Mas é se vestir dos princípios. Quando a gente traz uma roupa para o nosso corpo, quando usamos uma roupa, nós estamos protegendo o nosso corpo. Quando nós estamos vestidos ou revestidos de Cristo, nós estamos trazendo princípios para proteger a nossa vida espiritual. O 28 fala assim: dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho ou fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Fala dessa unidade. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Olha só, aí ele vem falando outra vez. Aí ele fala no finalzinho, uma salvação vital e uma salvação legal. As promessas, né, de Abraão que vem sobre a nossa vida. Então, essa é uma frase de proposição, né? A frase em Cristo refere-se à nova posição legal do crente diante de Deus. A frase Cristo em vós refere-se à mudança do caráter do crente. Olha só que legal. Você entendeu
a salvação legal nesse versículo da salvação, esses 3, 4 versículos, a salvação legal, a salvação vital. Quando Cristo habita na vida do crente através do seu Espírito, pode-se dizer que Cristo está no crente. A frase com Cristo refere-se à futura glorificação do crente. Então, quando Cristo habita na vida do crente através do seu Espírito, pode dizer que Cristo está no crente. Os evangelhos podem resumir nas palavras Jesus Cristo. Os atos podem ser descritos pela frase em Cristo, relatando a história dos pecadores sendo convertidos e entrando em Cristo. As epístolas são as cartas de Paulo, podem dizer e ser explicadas pela frase em Cristo, Cristo em vós. O Apocalipse deve ser designado pela frase com Cristo. Olha que coisa bacana. E daí a gente consegue entender a salvação, legal e posicional. Espero que você tenha entendido. Procuro falar de uma forma bem tranquila, compartilhando de uma forma para nós entendermos aquilo que Jesus fez para nós. Então gostaríamos muito de saber que você soubesse hoje, e nós, semana que vem, segunda-feira, nós vamos falar de coisas mais interessantes, bem interessantes, graças a Deus, e tenha entendimento que foi a salvação, ela legal, porque eu estava debaixo da lei, a lei do pecado, que eu tinha uma dívida diante de Deus. Então, de uma forma legal, Jesus me resgatou. E de uma forma vital, ele vem e me transforma por dentro. Então é isso que é um dos aspectos da salvação. Por isso que eu tenho que colocar a minha esperança na salvação. Porque eu colocando assim, eu faço com que Deus venha e me abençoe, Deus venha e me guarde, Deus venha e me proteja dessas situações todas que nós estamos vivendo. Amém? Então, sábado, segunda-feira, nós estaremos juntos outra vez. Nós vamos orar. Nós temos um pedido de oração aqui bem legal. Foi pedido pelo Zap, Me desculpe se eu cumprimento de uma forma geral, porque senão acaba esquecendo alguém e vai ficar chato. Mas chegou a oração hoje, de uma família da irmã Wanda Lúcia. Nós vamos orar pela Raquel, pela Gláucia, que são as suas sobrinhas. Ela pede saúde física e mental para as suas sobrinhas. Nós vamos orar pela Joana, pelo Mendes Sá, e seus vizinhos e toda a sua família. Viu, irmã Wanda? Nós vamos estar orando por essas pessoas, apresentando elas diante do Pai. Vamos orar, agradecendo a Deus pela salvação legal, porque Ele assumiu o nosso lugar diante de Deus, o juiz, e da nossa salvação vital, que é essa transformação que a gente tem que buscar todos os dias para a glória do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos, Pai, por essa santa oportunidade de estarmos com os teus filhos compartilhando de uma série chamada Esperança e aprendendo por que nós temos que colocar a nossa esperança na salvação. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, meu Pai, por essa salvação legal. O Senhor assumiu o nosso lugar diante de Deus, o juiz. E também tem nos transformado e nos ajudado a buscar a transformação, que é a salvação vital, todos os dias na nossa vida. Como diz o texto sagrado, nos revestindo de Cristo para a glória do teu nome. E nesta hora nós queremos colocar, meu Deus, cada família, cada lar, cada um que está diante conosco nessa hora, e te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar de uma forma muito poderosa. Que o Senhor, meu Deus, venha curar, salvar, libertar, quebrar as cadeias, abrir as portas e julgar por terra, meu Deus, todo o cativeiro. Ó Deus, em nome de Jesus,
Venha alcançar, meu Deus, essa pessoa que nos ouve. Venha alcançar a Raquel, a Gláucia, meu Pai. Oh Deus, que são sobrinhas da irmã Wanda Lúcia. Venha alcançar a Joana, o Mendes Sá, toda a sua família, todos os seus vizinhos, ó Deus, para a glória do teu nome. Venha, meu Pai Todo-Poderoso, alcançar cada vida agora. Pai, em seus motivos de oração, se é saúde, se é financeiro, se é espiritual, se é relacionamentos. Pai, que o Senhor venha alcançar de uma forma preciosa cada vida no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos isso, meu Pai, diante do seu altar, confiando, meu Pai, na bênção e no milagre. No nome de Jesus, nós pedimos isso e te agradecemos para a tua glória, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Você pode cantar? Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Aleluia, maravilha, amém, glória a Deus, aleluia. Bom, passamos já a nossa programação. Amanhã, hoje, último elo da campanha Minha Família no Altar de Deus. Amanhã, 7h30 da noite, nós temos uma programação muito especial. O pastor Cláudio Rodrigo vai estar conosco, ministrando uma palavra, ministrando oração de cura, de avivamento. Vai ser um tempo muito precioso amanhã, às 7h30 da noite, de 7h30 às 9h, tudo dentro dos nossos protocolos, enfim, vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser amanhã com o nosso culto regional de mocidade, né? Vai ser muito bacana, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Amanhã, dia 21. Domingo de manhã, 8 horas, domingo de manhã, 9h30, e domingo à tarde, 6h30 da tarde, às 7h30. No sábado, dia 28, nós temos o nosso encontro, o nosso culto de casais, onde levanta-se clamor de oração para os casais, oramos pelos casais, é uma palavra de orientação para os casais. Vai ser muito bacana, se Deus quiser. E depois, à noite, né, no mesmo sábado, dia 28, a gente tem lá a nossa vigília, que começa, a última vigília do ano, que começa 11h30, termina 5 horas da tarde. É 5 horas da tarde. Oh, que isso? Começa 11h30 da noite, acaba 5 horas da manhã. Nossa Deus. Começa 11h30 da noite e acaba 5 horas da manhã. Dia 28 agora, se Deus quiser. E no dia 4 dia 5 e dia 6 de dezembro, nós temos uma conferência do Espírito Santo. Vai ser no sábado à noite e domingo à noite. A nossa mocidade está organizando esta conferência de 2 dias sobre o Espírito Santo, nas 7 horas da noite de sábado e 6h30 da noite de domingo. Vai ser muito bacana em nome de Jesus, tá bom? Se prepara aí para um tempo legal, amém, de oração, de busca do Espírito Santo. Vamos aproveitar esses 2 dias no final do ano já, e no início de dezembro a gente está envolvido em nome de Jesus, tá bom? Vai ser bênção para a glória de Deus. Olha como é que a agenda tá legal. E nas sextas-feiras de dezembro nós vamos estar orando pelo nosso projeto de vida. Vou entregar para você o material, vou disponibilizar para você acompanhar também pelas nossas redes sociais.
Que a graça de nosso Deus, o amor do nosso Pai e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja com todos hoje, permaneça para sempre. Um bom final de semana, até amanhã, se Deus quiser, até domingo, se Deus quiser, e até segunda-feira, se Deus quiser, no nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, se cuide, e a gente vai se vendo esse final de semana, se Deus quiser, em nome de Jesus. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém? Boa tarde, uma tarde fantástica e abençoada. Deus abençoe. Fiquem com Deus.